principal de toda a imprensa nacional, né? Toda a imprensa nacional. Deise Moura dos Anjos, a monstra do bolo. Preste atenção, hein? Muita atenção. Ela foi encontrada morta hoje pela manhã dentro da cela dela na penitenciária feminina de Guaíba, aqui na região metropolitana. Deise estava apenas uma semana nesta unidade prisional, depois que foi transferida do presídio de Torres, onde ela teria sido ameaçada de morte por outras detentas. A repórter Gabriela Dias, ao vivo, traz agora mais informações direto do local onde tudo aconteceu. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu estou em frente, então, à penitenciária estadual feminina de Guaíba, aqui na região metropolitana, onde na manhã de hoje, Deise Moura dos Santos, ela que estava detida aqui, foi encontrada sem sinais vitais. Isso aconteceu durante uma conferência matinal já de rotina aqui da penitenciária, e quando os servidores encontraram ela sem sinais vitais, chamaram o SAMU, que de fato constatou o óbito. Agora vai ser aberta uma investigação por parte da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias. Lembrando que a investigação pela qual a Deise, já estava sendo acusada desses diversos homicídios em relação à família dela, todos eles, usando então arsênio para envenenar essas pessoas, essa investigação segue, só que não vai ter o indiciamento de ninguém. A administração aqui do presídio já teria sido informada no dia de ontem das possíveis intenções suicidas da Deise, e daí também, no dia de ontem, mesmo dia, na quarta-feira, a Deise parece que foi informada, então, da possível separação, o marido dela, então, teria pedido o divórcio, tudo isso teria culminado, nela ter sido encontrada morta na manhã de hoje. As últimas atualizações também que a gente tem de ontem, quarta-feira, é que os resultados do Instituto Geral de Perícias confirmaram, então, a presença de arsênio, algo que a gente já havia adiantado aqui no Boa Tarde Rio Grande, nas amostras de urina da sogra da Deise, a Zeli dos Anjos, o marido dela, o Diego, e também do filho menor de idade. O IGP também analisou os alimentos que a Deise levou para a sogra, enquanto ela já estava internada lá em dezembro do ano passado, e nessa análise não foi detectada a presença de arsênio. Relembrando então um pouco do caso, aconteceu na semana do Natal, dia 23 de dezembro, na ocasião diversas pessoas da mesma família se reuniram então no litoral norte, comeram um bolo que já era bem tradicional ali da família naquela época do ano, e 5 passaram mal. 3 dessas pessoas acabaram falecendo no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. A Zeli, a sogra então da Deise, ficou 19 dias internada e sobreviveu. Uma outra criança da família de 10 anos também sobreviveu. Depois disso, a polícia acabou descobrindo e investigou essa história justamente pela suspeita de todas essas pessoas acabaram passando mal no mesmo dia, todas comeram o mesmo bolo, e foi descoberto que a Deise, nora da Zeli, havia envenenado de arsênio também essa farinha para fazer o bolo, e antes disso também colocou arsênio num café da manhã, um leite com café, que o sogro dela também bebeu em setembro do ano passado, ele que também faleceu, Mota. Eu vou repassar agora, atenção você que está do outro lado da tela, tá? A gente está mostrando aí imagens, resgatando imagens da família, alvo desta psicopata, desta psicótica, que demonstrando mais uma vez a mesma covardia com que ela envenenou as vítimas dela, ela agora tira a própria vida. Eu considerei uma covardia o que ela fez. Ela fugiu das responsabilidades que ela tinha pela frente. Primeiro, enfrentar o julgamento, que com certeza ela iria a júri popular. Com certeza. E como ela foi covarde com todas as vítimas, com os 4 mortos e também com aquelas que sobreviveram, ela agora demonstrou mais um ato de covardia, tirando a própria vida. Tem gente que acha que é um ato de coragem. Eu não concordo. A minha leitura é outra. Assim como ela foi covarde quando ela envenenou usando a substância arsênio, ela foi covarde agora, se enforcando dentro da cela. Eu sei que a família, tem gente aí, no caso a irmã dela, está revoltada, família dela, lógico, sentindo a dor da perda. E agora, e as pessoas que ela matou? Me diga, e aquelas 4 pessoas que ela tirou a vida de maneira tão covarde? Então eu quero repassar
com a nossa querida repórter Gabriela Dias, que está no caso desde o início junto comigo, junto com toda a equipe aqui do Boa Tarde Rio Grande, da Band RS. Vamos repassar a ordem cronológica das coisas. 23 de dezembro, antevéspera do Natal, né? 3 mulheres, a notícia que chega, 3 mulheres da mesma família morrem após comer bolo de frutas cristalizadas envenenado com arsênio em Torres, lá no litoral norte, bem na divisa com Santa Catarina, 23 de dezembro do ano passado, ok? Tatiana Denise Silva dos Anjos foi a primeira que morreu. Primeira, 43 anos, filha da outra vítima fatal, da Neuza. Ela morreu, foi a primeira que perdeu a vida. Dia 24 de dezembro, portanto, um dia depois disso, Neuza Denise Silva dos Anjos, a mãe da Tatiana, 65 anos, morre no hospital. Também após comer o bolo, juntamente com a irmã Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, também vítima do envenenamento praticado pela Deise Moura dos Anjos. Os sobreviventes na hora, né? Nesse caso, quem sobreviveu? O principal alvo do envenenamento, que seria a dona Zeli dos Anjos, sogra da Deise, 61 anos, foi quem fez o bolo de frutas cristalizadas. Aí a gente vê, pode tirar o gordinho daí, para não atrapalhar o Ilustra. Pode tirar isso, deixa em off, ok? Então sobreviveram Zeli dos Anjos, a dona Zeli, 61 anos, ela que fez o bolo, foi internada, né, e na sequência teve alta. O senhor Jefferson Luiz Moraes, de 60 anos, né, que também comeu o bolo, e ele não chegou a ficar internado, ele recebeu atendimento médico e foi liberado. E a criança de 10 anos, filha da Tatiana, na verdade filho, né, um gurizinho de 10 anos, filho da Tatiana, que chegou a ficar internado após comer o bolo envenenado. 30 de dezembro, Zeli e o filho da Tatiana apresentam melhora. 3 de janeiro, o filho da Tatiana, um menino de 10 anos, recebe finalmente alta hospitalar. Lembra que ele fez uma carta e endereçou à igreja católica lá, né, aos líderes, aos padres lá de Torres? Foi uma carta que emocionou a todos na época, a gente chegou a dar a notícia. Um dia importantíssimo nesse caso, né, Gabi Dias? Dia 5 de janeiro, segundo a Polícia Civil, nesse dia, a suspeita Deise Moura dos Anjos, suspeita não, né? A assassina, ela foi presa temporariamente nesse dia, foi no dia 5 de janeiro, ela é presa. Né? E aí também se levanta a suspeita de que ela teria tentado envenenar o Diego Silva dos Anjos, o próprio marido. E nessa aí, com a história do suco de manga, o próprio filho do casal também teria ingerido o suco e ela teria forçado o vômito na criança, colocando os 2 dedos na garganta do garotinho. Bom, aqui ó, início de janeiro, após a exumação do corpo do sogro de Deise, o seu Paulo Luiz dos Anjos, que havia falecido em setembro, portanto, 3 meses antes, as autoridades confirmaram que ele também havia ingerido arsênio antes de morrer. Ele faleceu após consumir bananas e leite em pó, que foram levados até a casa dele, da dona Zeli, pela nora, pela assassina Deise Moura dos Anjos. Dia 6 de janeiro, primeira coletiva de imprensa da polícia, que reuniu todo mundo lá em Capão da Canoa, na delegacia regional, delegacia do Litoral, foi lá que aconteceu a coletiva. Nesse dia, o celular da Deise foi apreendido pela polícia e tinha lá o registro, logo de cara, foi encontrado o registro de pesquisa sobre veneno para o coração, arsênio, veneno e veneno que mata humano. Foi encontrado, logo de cara, depois da apreensão do celular da Deise, a polícia confirmou que ela vinha pesquisando sobre arsênio e um veneno que serviria para matar seres humanos. Dia 7 de janeiro, Deise passou por audiência de custódia. A justiça decidiu manter a prisão temporária de 30 dias. 10 de janeiro, dona Zeli recebe alta. Polícia confirma o arsênio no corpo do sogro de Deise, o seu Paulo Luiz dos Anjos.
tinha 68 anos e foi mais uma vítima, a quarta vítima dela. Na verdade, a primeira vítima, né? Na ordem cronológica, ele foi morto em setembro e depois as outras 3 vítimas no mês de dezembro. Dia 28 de janeiro, a polícia informou que Daisy teria tentado envenenar o filho e o marido no dia 17 de janeiro. É a história do suco de manga, que inclusive quem trouxe em primeira mão foi a própria repórter Gabriela Dias, que está lá em frente à penitenciária feminina de Guaíba. Bom, dia 6 de fevereiro, Daisy ficou 1 mês no presídio estadual feminino de Torres. A prisão foi prorrogada pela Justiça em 6 de fevereiro e ela foi então transferida para Guaíba por questões de segurança. E o último capítulo dessa história, que continua a investigação, hein? Não termina com a morte da Daisy. É ou não é, Gabi Dias?